Então, agora a gente vai trabalhar com essa planilha bem simples, aonde a gente tem os alunos. Eu coloquei só letras para não precisar digitar muito. Qual é a turma do aluno, as notas do primeiro bimestre, as notas do segundo bimestre e as médias. Aqui as médias a gente calcula com a função média. Então, nós temos aqui algumas perguntas que serão respondidas utilizando as funções. A primeira pergunta é: qual a melhor nota do primeiro bimestre? Então, melhor nota é a maior nota. A função que nos retorna o maior valor do intervalo é a função máxima. Se é do primeiro bimestre, vai de C2 até C9. E no olhômetro a gente pode conferir. Se olharmos aqui na coluna C, qual que é a maior nota? 8. Tranquilos? Então, função que nos retorna o maior valor do intervalo, função máxima. A segunda pergunta é: qual a pior nota do segundo bimestre? Pior é a menor nota. Menor valor de um intervalo de células, nós encontramos com a função mínimo. Então, a função mínimo nos retorna o menor valor do intervalo. Como o segundo bimestre vai de B2 até B9. Ok? Então, menor valor, função mínimo. E no olhômetro a gente pode conferir. Olhando essas notas, essas células, o menor valor é o 2. Ok? Então, a gente tem certeza que está dando certo esta forma. Tranquilos? E a outra pergunta é: qual a média de todos os alunos nos 2 bimestres? Tranquilos? Então, média, função média dos 2 bimestres de todos os alunos. Então, vai de C2 até D9. Então, a média de todas essas notas aí, média de C2 até D9. Tranquilos? Então, isso é o que nós já vimos. Agora, a próxima pergunta: quantos alunos tiraram 6 ou mais no primeiro bimestre? Com as funções que nós vimos até agora, nós não conseguimos resolver ou responder essa pergunta, ou resolver esse problema. Então, aqui eu tenho que saber quantos alunos tiraram 6 ou mais. No olhômetro eu vou contar: 1, 2, 3, 4. Ok? Então, no olhômetro eu sei que desses alunos aqui, quantos tiraram 6 ou mais. Então, tem essa aqui, esta aqui, esta aqui e esta aqui. Mas, lembrando, estamos trabalhando com poucos dados. Imagina se fossem os alunos do colégio. 1000 e poucos alunos para eu saber quantos tiraram 6 ou mais. Não seriam no olhômetro que iríamos resolver essa questão. Então, para resolver esta questão,
nós vamos aprender uma nova função. É a função conte C. Conte ponto C. Tem como parâmetros, primeiro, o intervalo, ponto e vírgula, o critério. O critério é o que eu quero verificar. Ok? Então, a função conte.c pede agora dois parâmetros. O intervalo é onde eu vou procurar e o critério de busca. O critério que será utilizado para eu selecionar. Que notem agora, eu não vou pegar todas, vou pegar algumas de um grupo. Para isso eu tenho que ter um critério de busca. Este critério é entre aspas duplas. Ok? Então, função conte C, dois parâmetros, um intervalo e o critério. Vou fazer aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, a pergunta é: quantos alunos tiraram 6 ou mais no primeiro bimestre? Então, eu vou utilizar a função conte.c. Primeiro, qual é o intervalo? Primeiro bimestre vai de C2 até C9. Separando os parâmetros, eu tenho ponto e vírgula. E o critério é maior ou igual a 6. Fecho aspas duplas, fecho. Opa, respondeu os 4 que eu tinha visto ali no olhômetro. Ok? Então, operadores relacionais que medem entre duas grandezas, comparam duas grandezas. Igual, sinal de igual, o outro maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, esses são os operadores relacionais. Ok? Já são velhos conhecidos de vocês. Qual que é a diferença aqui? A gente maior ou igual não é como a gente faz lá no caderno, onde o igual fica debaixo do maior. Aqui a gente faz o maior e o igual, seguido do igual. Então, retornando à nossa função conte.c, dois parâmetros. Primeiro parâmetro, o intervalo de células, ponto e vírgula separando os parâmetros, e o critério de busca. O que eu quero contar ali? Entre aspas duplas, maior ou igual a 6, que é o que a pergunta nos pede. Tranquilos? Entenderam? Função conte.c conta a quantidade de vezes acontece algo no intervalo de células. Neste caso, eu quero contar as células que são maior ou igual a 6. Tem dúvida de maior ou não? Conhece maior, menor, tranquilo? O sinal? O jeito fácil é maior, menor. Faz um risquinho. 7 é maior que 4? Então esse aqui é o sinal de maior. Esse aqui é o sinal de menor. Tranquilos?
7,4. Só para a gente não esquecer o que é maior e o que é menor, senão não funciona. Beleza? Entendemos a função? Função conte C, tem o pontinho aqui, não esqueçam do pontinho, é conte ponto C. 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo e o segundo parâmetro é o critério. O que eu vou selecionar lá naqueles dados, entre aspas duplas e o operador. Neste caso eu quero que sejam as maiores ou iguais a 6. Tranquilos? Beleza? Vou apagar isso aqui. Aproveitem e respondam essa de baixo aí. Quantos alunos tiraram menos de 6 do segundo bimestre? Tentem fazer a função aí. Quantos alunos tiraram menos de 6 no segundo bimestre? Uns minutinhos para vocês fazerem. Então vamos responder essa pergunta. Quantos alunos tiraram menos de 6 do segundo bimestre? Já vimos que a função que conta alguns valores, algumas vezes num intervalo de célula, é a função conte ponto C. Qual o intervalo que queremos? De B2 até B9. O critério: alunos que tiraram menos que 6. Então, critério, entre aspas duplas, menos que 6 é menor do que 6. Não é menor igual, é menor só. Aspas duplas e fecha. No olhômetro fica fácil da gente ver. Tivemos aqui 3 alunos, os 3 últimos, e tiraram menos que 6.
E a última pergunta: quantos alunos tiraram 3 ou menos nos 2 bimestres? Então, quem tirou 3 ou menos? Qual será a função que a gente vai utilizar? Já vimos, função fonte.c. Agora eu quero de C2 até D9, porque são os 2 bimestres. E qual é o critério? Menor ou igual a 3. Então, quantos alunos tiraram 3 ou menos? A gente usa o menor e igual. No olhômetro fica fácil da gente ver também. Se procurarmos aí, vamos encontrar 2 ocorrências de alunos que tiraram 3 ou menos. Então, função o cuidado que a gente tem que ter é verificar se o que está sendo pedido ele é incluído ou não. Exemplificando, alunos que tiraram 6 ou mais. Então lembram lá da matemática que nós tínhamos a reta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no 6, neste caso, a bolinha é cheia e é dali em diante. Aqui na segunda, fazer que seja esses mesmos números, tiraram menos que 6. Neste caso, a bola é aberta e o 6 não entra. Por quê? Porque eu só quero os menores. Não quero os 6. Na primeira, eu quero os 6 e os maiores. Bolinha cheia. E na terceira aqui, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos alunos tiraram 3 ou menos? Neste caso, o 3 entra também. Então, é bolinha fechada e os menores de 3. Então, cuidado que temos que ter é sempre verificar se o número vai entrar ou não na conta. Se aqui eu tirasse o sinal de igual, deixasse só o número 6, quem tirou 6 não entra na conta, só vão ser os maiores. Então, temos que atentar sempre se eu uso o igual ou não. Se eu usar o igual, aquele número está inserido. Se eu não usar o igual, vou usar os maiores ou os menores, mas aquele número não entra na conta. Tranquilos? Então, temos que nos atentar para isso.